Oi, pessoal! Está no ar mais um episódio do Papo de Franquia. Eu sou Mirela Araújo, gerente de expansão e novos negócios da Rede Girafa. Hoje vamos falar sobre a área de operações, que tem um papel fundamental no dia a dia de todos os restaurantes da Rede Girafas. A nossa convidada de hoje é a gerente de mercado Alexandra Coelho, que está à frente das regiões Leste e Sul. Ale, muito obrigada pela sua presença. E antes da gente iniciar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história dentro da rede. Bom, Mi, primeiro, obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom falar sobre franchising. Bom, e dentro do Girafas eu estou há 6 anos. Entrei um pouquinho antes da pandemia. Quando a gente fala de franchising, são quase 20 anos de estrada. E esse ano eu completei 6 anos de Girafas. Quase juntinho comigo, tá? A gente entrou. Pertinho, pertinho. E Ale, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que você explicasse o papel fundamental de operações dentro da rede. Mi, quando a gente fala de operações, se a gente começar a buscar informações, qual é o papel de operações dentro do franchising, etc., a gente sempre vai ler que o consultor de operações, que a área de operações, ele é o elo desse relacionamento franqueado-franqueadora. E dentro dos Girafas não é diferente. Eu costumo falar que a área de operações ela é realmente o ponto focal desse relacionamento. Usando uma metáfora, eu costumo dizer que é como se fosse um grande frescobol, né? O nosso objetivo, junto com o franqueado, é a gente não deixar a bola cair. Diferente de um jogo de tênis, onde o objetivo é um derrubar o outro, dentro da área de operações e dentro do franchising, a gente joga aí um grande frescobol. E de fato, o consultor de operações, ele é esse ponto focal. E eu costumo dizer que o nosso objetivo é fazer com que tudo, e quando eu falo tudo, é tudo mesmo, dentro de uma loja Girafas funcione. Que tudo rode dentro de uma loja Girafas. Ah, mas é o consultor de operações o responsável por isso? Não necessariamente o consultor de operações ele vai ser o cara que vai lá e vai resolver. Mas eu preciso garantir que todo e qualquer problema, toda e qualquer demanda dentro de uma loja seja acompanhada e que seja resolvida. Ele faz a orientação, né, Ale? O acompanhamento. Inclusive, quando a gente fala de operações, as pessoas tendem a achar que é a parte da cozinha e do atendimento. E, na verdade, é só o começo, né? Na verdade, o trabalho vai muito mais além, né? O time de operações, ele precisa, é fundamental e vital para o negócio que a gente tenha um olhar muito sistêmico. A gente realmente precisa enxergar uma loja como uma engrenagem, com todas as partes interligadas. Cozinha, atendimento, faz parte do processo operacional e ele precisa existir, até porque parte dele é a experiência do cliente. Só que o nosso trabalho vai muito além, né? A gente olha para toda a parte que envolve o modelo de negócio, a gente olha para toda a parte que envolve números, DRE, finanças, a parte que envolve logística, porque, como eu falei, tudo precisa funcionar redondinho, e senão não faz sentido. Pessoas, treinamento, né? É um complemento, realmente, é um olhar geral. E esse dia a dia do seu time de operações, você como gestora e o seu time também, né? Que eu acho que são papéis diferentes. Como que vocês lidam com o dia a dia? Tanto do time quanto deles na loja. Como que funciona? Tá, falando um pouquinho aí da rotina, né, do time de operações, como é que funciona isso, né? E aí eu vou sempre falar muito do consultor de operações, porque para mim realmente ele é a figura primordial nesse trabalho, até porque ele que está em campo aí no dia a dia com o franqueado. Vou falar um pouquinho também do gerente de mercado, mas vamos focar no trabalho principalmente do consultor de operações. Quando eu olho para o dia a dia do consultor de operações, o consultor de operações, ele está, em média, 21 dias em campo. Ele está 21 dias dentro da loja, atuando. E por que isso? Porque a gente entende que é lá em que a coisa acontece, né? Então hoje, o consultor de operações, ele sempre vai partir da premissa, ele sempre vai partir do princípio que é um checklist de visita, né? E a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre os detalhes desse checklist de visita. Mas ele sempre parte desse raio-x, dessa fotografia, né, onde ele olha todas as partes e todas as áreas do negócio, mas é lógico que a gente tem todo um suporte remoto que acontece também para as outras lojas onde o consultor não está naquele momento. Vocês fazem uma rota definida de acordo com as necessidades da região? Falando um pouquinho como é que é a estrutura de operações, tá? Hoje a estrutura de operações dentro dos Girafas, nós temos 5 gerentes de mercado. E cada gerente de mercado tem de 5 a 7 consultores. E a nossa segmentação é uma segmentação
regionalizada. Então, a gente segmenta a nossa atuação geograficamente. E como é que a gente faz essa distribuição? Os consultores, eles são distribuídos de acordo com o mercado e a região onde eles moram. E o número de lojas que esses consultores têm vai depender de como é essa atuação. Um consultor, por exemplo, que atua numa cidade onde a gente tem uma concentração muito grande de lojas, é natural que ele vai ter um pouco mais de lojas na carteira dele. Por quê? Porque o tempo de deslocamento acaba sendo um tempo muito menor. Então ele consegue estar presente e atuar com esse número maior de lojas. Agora a gente tem consultores que trabalham, como a gente fala, em lojas mais remotas, lojas mais distantes. Então esses consultores, eles precisam ter um número reduzido aí de lojas, um número menor de lojas, para que a gente consiga manter a qualidade do nosso atendimento. Em média, um consultor ele vai ter de 12 a 15, até 20 e pouquinhas lojas. Mas é lógico que isso também vai variar de acordo com a região, com o mercado, com o cenário, tudo isso. Muito legal. E a gente fala que operações começa no nosso início ali, quando o meu time comercial está negociando a loja, está em contato com o franqueado. Operações têm um papel fundamental desde o início do nosso processo aqui dentro do Girafas. E eu queria falar dessa atuação do time de operações, que eu sei que é muito do gerente de mercado esse papel, com o time comercial nesse início do processo também do franqueado que está adquirindo uma franquia. O processo ele é sempre feito a várias mãos, né? A gente caminha muito, muito juntos. A nossa área ela é uma área que se fala muito. E tudo começa lá no plano de negócio. Quando o consultor de expansão, ele inicia com o plano de negócio, ele sempre vai passar pela figura do gerente de mercado. Então, qual é o nosso papel, analisando o plano de negócio? É a gente entender se todos os dados, todos os números que estão lançados ali, se está tudo ok, se realmente a gente tem alguma especificidade da região que a gente pode trabalhar. E aí, quando existe isso, a gente volta com o plano de negócios e a gente realinha aí essa expectativa. Depois, num segundo momento, e aí já é um momento de fato onde a gente vai atuar junto a esse candidato a franqueado, aí nesse segundo momento já é um momento onde a gente faz em loco. E aí pode ser com o gerente de mercado, pode ser com o consultor de operação. E aí tudo vai depender muito de agenda, lógico. E aí o que é esse, o que a gente chama de test drive, né? O que é o test drive? Nada mais é do que aquele momento onde nós, franqueadora, vamos entender se o candidato ele tem o perfil que a gente busca para o franqueado e o franqueado vai entender se o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio que corresponde às expectativas dele. Então, literalmente, ele passa um dia imerso e mergulhado na operação. Ele vai passar por todas as áreas, ele vai cozinhar, ele vai preparar, fazer todo o preparo de abertura de uma loja, ele vai para o balcão, ele vai para a chapa, ele vai para a montagem, ele vai para o atendimento. Assim a gente consegue começar a entender e a enxergar as habilidades que esse franqueado tem. Ah, ele precisa saber cozinhar? Não, não é isso que a gente está falando, né? Mas a gente precisa entender ali como ele vai se portar naquele ambiente que está todo o time já da loja trabalhando. Né? Então a gente faz toda essa apresentação para ele do modelo de negócio, como é uma loja Girafas, e depois a gente senta e fala um pouquinho de números, a gente apresenta cardápio, a gente bate de novo o plano de negócio, alinha a expectativa, a lucratividade, tudo isso. E estando tudo ok pra gente e pra eles, aí segue o processo, ele vira nosso franqueado. É um dia intenso, eu sempre falo isso com os franqueados, mas importante para os dois lados, né? Fundamental. Exatamente. E a gente fala muito aqui com todos os nossos convidados sobre o suporte que a franquia do Girafas, ela passa para o franqueado, né? Operações eu sei que não é diferente, mas eu queria que você trouxesse, além desse olhar do suporte, né, como franqueado vê esse suporte de operações, um comparativo de mercado, visto a experiência que você tem no franchise, esse diferencial também do suporte de operações do Girafas dá para o nosso franqueado. Quando a gente olha para o modelo de visita, né, que isso é sempre muito padrão em redes de franquia, né, o consultor de operações ele sempre tem modelos de visita. O Girafas ele trabalha com 3 modelos de visita padrão. Né? A gente tem um modelo de visita que é um modelo extremamente abrangente, né, que é uma visita muito complexa, onde a gente olha literalmente todas as áreas do negócio. E a gente está falando de atendimento, a gente está falando de marketing, a gente está falando da parte sistêmica, a gente está falando de números. O consultor ele vai olhar todas essas etapas da loja. A gente tem uma visita que é uma visita um pouco mais enxuta, que é uma visita onde a gente foca principalmente nos pontos que estão relacionados à experiência do cliente. A gente é obcecado por experiência do cliente. Então a gente vai ser uma visita que vai ter um olhar mais voltado para a qualidade, mais voltado para a venda e, é lógico, voltado para resultado. E a gente tem um outro modelo de visita, e aí eu estou falando dos formatos padrão, a gente tem um outro modelo de visita que é um modelo de controle. O que a gente fala que é um modelo de controle? A gente sabe que
faturar muito nem de longe está relacionado ao franqueado botar dinheiro no bolso. E franqueado feliz é franqueado que não tem problema financeiro. E a gente sabe que quando a gente olha, por exemplo, para um modelo de restaurante, a gente tem vários pontos e a gente tem vários possíveis gargalos que podem fazer com que esse dinheiro escoe. E esses gargalos, eles estão diretamente relacionados a controle. E aí, quando eu falo controle, eu estou falando basicamente de análise de CMV. A gente está falando de controle de estoque, de desperdício, de perdas conhecidas e desconhecidas. Então, o consultor, ele tem um modelo de visita onde o foco dele é ajudar o franqueado nesse sentido, porque muitas vezes a lucratividade está dentro de casa. A lucratividade está num estoque que não está controlado como deveria ser, está num desperdício muito maior do que deveria acontecer. E o nosso consultor, ele é totalmente preparado para não só olhar a operação em si, a cozinha, como também olhar todas essas vertentes. E, gente, para reforçar, lá no episódio com o Paulo, a gente falou bastante o que significava CMV, que é o custo de mercadoria vendida, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida e mais curiosidade, procura o episódio do Paulo, que vocês vão conhecer um pouco mais também, tá? Ale, como a gente, né, você trouxe que a gente trabalha com gerentes de mercado regionais, Sim. certo? Como que é esse alinhamento e que a gente consegue garantir o padrão da marca em todas as regiões e nos mais de 400 restaurantes da rede? Mia, a gente tem muitas ferramentas, né, para isso. É lógico que o ponto focal, o termômetro, o início disso tudo é a visita do consultor e o checklist, né? Ah, mas isso só acontece na visita do consultor? Lógico que não, né? Você já bateu um papo longo com a Rosana, que falou com você do universo do saber, né? A gente tem encontros que a gente faz remotos com o franqueado, a gente tem um contato muito frequente com esse franqueado, mas principalmente, sempre que o colaborador, o gerente ou o franqueado, ele tem qualquer necessidade, qualquer dúvida, a gente tem trilhas de formação na nossa plataforma de ensino online que estão lá à disposição para que ele realmente siga o padrão da marca. Obviamente, curiosidade não só de quem está assistindo, né, a gente sabe que a franquia, né, tem esse padrão de qualidade. E como é a atuação com os franqueados, quando existe às vezes algum desvio, né, ou vocês chegam na loja e encontram algum ponto de melhoria também para direcionar esse franqueado? Minha correção, ela precisa ser sempre imediata. E quando eu falo imediata, a gente tem duas situações distintas. A primeira situação é, digamos que esse desvio é um desvio ou esse ponto de melhoria, e a gente, né, no nosso segmento, a gente usa como oportunidade, as oportunidades que a gente encontra. Né? Então, se esse desvio ou esse ponto de melhoria é algo que depende de nós, franqueadora, como, por exemplo, a gente identificou que a gente tem um time, né, um time que teve um turnover, mudou o time, e aí a gente está precisando de um reforço de treinamento. Ou a gente identificou que a gente tem uma demanda alta e que a gente entende que aquela loja a gente consegue colocar mais um terminal de autoatendimento, por exemplo. Então, naquele momento, a gente já entra em contato com as áreas afins e já faz aí todo esse prévio agendamento e já estrutura tudo para que isso aconteça. Agora, quando depende da loja, por exemplo, a gente tem um equipamento que precisa de uma manutenção, ou a gente entende que essa loja precisa comprar mais pratos, mais utensílios, e aí automaticamente a gente acorda junto com o franqueado um prazo para que ele resolva, né, essa pendência, e depois a gente faz todo um follow-up, todo um acompanhamento para garantir que a gente resolva esse problema. E um assunto que eu sei que as pessoas que estão assistindo a gente querem saber, que é sobre a lucratividade dos restaurantes, né? Quando a gente fala quem está investindo e busca investir em franquia, ele quer saber o tempo de retorno, né, do investimento, o payback do investimento também, como o time de operações durante o dia a dia do restaurante, a abertura do restaurante, consegue orientar essa parte que você já comentou, né, que vocês não olham só a operação em si, dentro da cozinha, mas também, principalmente, essa parte de lucratividade, né? Como essa orientação, como essa análise de número? Tá, e aí eu vou dar só um passinho atrás, Tá. porque é muito comum em feira de franquia, né? A gente está cansado de participar em feira de franquia, da gente receber investidores, né, interessados. E qual é o olhar do investidor quando ele vai numa feira de franquia? Ah, eu quero saber qual é a lucratividade do negócio, qual é a taxa de franquia, quanto eu vou pagar de royalties, qual é o payback, né, qual é o ponto de equilíbrio, etc. Isso é importante? Muito. Isso é muito importante. Só que ele esquece da regra número 1 do franchise. O que é o franchise? É transferência de know-how. Não existe uma rede forte com um suporte desestruturado. Se a rede não tem um suporte de fato estruturado, ela nunca vai ser uma rede forte. Então, mais do que se preocupar
com esses pontos, que eles são relevantes, Uhum. mas ele só vai ter suporte se ele tiver o que ele compra quando ele opta por uma franquia, que é o quê? Transferência de know-how. Se ele não tem transferência de know-how, não adianta a gente falar papel, boca, planilha, aceita qualquer coisa. Então a preocupação primária é como essa marca ela consegue dar o suporte, ela consegue transferir o know-how para mim, para que eu realmente atinja a lucratividade que eu quero ter, né? Então, ter uma rede que atua fortemente nisso é fundamental. Porque quando o franqueado ele escolhe os girafas, ele não está escolhendo os girafas porque ele quer abrir um restaurante. Porque se ele quiser abrir um restaurante, ele vai abrir o restaurante dele. Exatamente. Quando ele escolhe ele escolhe os girafas porque ele sabe que a gente tem anos de estrada e a gente tem muito know-how para transferir. E o nosso time de operações é um time extremamente preparado. Primeiro, porque muitos dos nossos, quer dizer, na verdade a maioria dos nossos consultores, eles são consultores que vieram de loja. Eles conhecem o chão, eles conhecem a operação. Então, quando a gente pensa em habilidades técnicas, são muitas. Eles conseguem falar sobre DRE, eles conseguem enxergar os principais pontos da loja, da operação, onde a gente está perdendo essa lucratividade, onde essa lucratividade está escoando. E aí eu estou falando desde quanto esse franqueado paga de luz, desde quanto corresponde do percentual de faturamento dele, a folha de pagamento, o custo de ocupação e etc. Então, e quando há necessidade, os gerentes de mercado debruçam sobre isso, a gente abre todas as linhas de DRE, todas as linhas de fluxo de caixa, a gente olha no detalhe para realmente ajudar o franqueado. E reforçando, Ale, a gente tem franqueados que não vêm do mercado de empreendedorismo, né? Sim. Eles estão iniciando, na verdade, nesse Sim. mercado e buscam a marca com exatamente o que você falou, né? Com a preocupação do know-how, do que a gente pode passar para eles. E você viu isso, já que você entrou um pouco antes da pandemia, pós-pandemia, essa virada desse novo perfil de franqueado, da confiança com a marca na hora de investir nos girafas? Total, total. E eu acho que o desafio, não só dos girafas, mas o desafio do franchising como um todo, é a gente pegar o franqueado e transformar o franqueado num empresário, né? Porque por mais que ele opte por ter uma franquia, ele é um empresário, ele tem um negócio, né? E esse é um desafio que a gente tem no franchising, porque é muito comum, muitas vezes, o candidato, né, o investidor, ele achar que por ele optar por uma franquia, que ele não vai precisar trabalhar. Né? E não, como todo e qualquer negócio, é lógico que ele vai precisar trabalhar. Mas para isso a gente tem aí todo o time cuidando. Eu lembro até que no podcast que a Rosana falou, ela falou: ninguém solta a mão, né? A gente vai ficar com você durante todos os momentos. E esse suporte do consultor, por exemplo, né, pensando nesse investidor que entrou na marca e que ele nunca teve realmente uma experiência como empresário. A gente atua desde esse comecinho com ele, ajudando ele a comprar todos os utensílios, a fazer o primeiro pedido, a fazer o segundo pedido, a fazer o pedido de hortifruti. Todas as etapas, o time de operações está presente para garantir que realmente ele tem esse suporte e para garantir que a operação dele, que a inauguração dele flua com a experiência girafas. E a gente sempre fala que no comercial, o Volney reforça muito isso com a gente, né? Que trabalha diretamente na sua região e com você, sobre o relacionamento que a gente cria com o franqueado. Principalmente o time de operações, que está no dia a dia da loja, os consultores, acabam criando esse relacionamento mais próximo e de confiança, né? Sim. O franqueado, sempre fala, o número de emergência deles da franquia é o consultor de operações. Como é esse relacionamento e essa gratificação dessa confiança do franqueado com vocês de operações? Eu sempre brinco, né? Quando a gente participa das integrações, eu falo, olha, agora vocês casaram, né? Vocês, quando vocês vêm para a operação, inauguram a loja, e realmente o nosso relacionamento é um casamento. E como todo casamento, a gente tem momentos muito bons e a gente tem momentos de conflito. O Adir, ele costuma falar uma frase que eu acho fundamental, que conflitos são fundamentais para evitar confrontos. E é exatamente isso. Então, o nosso relacionamento é um relacionamento de muita proximidade. E aquele frescobol que eu te falei, quando o franqueado ele realmente entende, e a imensa maioria tem esse entendimento, que a gente está do mesmo lado, que o interesse que ele tem de crescer, o interesse que ele tem de ter uma melhor lucratividade é o meu interesse, é o interesse da marca, o nosso relacionamento flui muito bem. E de fato, assim, hoje, se você conversa com os franqueados, você vai ver, né, que eles têm realmente esse relacionamento muito próximo, principalmente com a equipe que está atuando no campo. E, Ale, a gente tem franqueados que estão na rede há mais de 20 anos, certo? Porque, na sua visão mesmo, o que você acha que faz eles pertencerem e ficarem tanto tempo dentro da rede?
Primeiro, o resultado, né? Porque ninguém fica 20 anos ou mais num negócio se ele não tem resultado. Então, eu acho que, de fato, o primeiro ponto é esse. E o segundo, eu acho que é uma total aderência à nossa cultura. O Girafas, ele tem uma cultura muito forte. Você sabe disso, né? A gente sabe que pessoas novas que entram para trabalhar na franqueadora, se eles não têm minimamente um alinhamento com essa cultura Girafas, eles acabam que eles não ficam. Né? Então, o franquear, e essa cultura ela vem muito forte do nosso CEO, ela passa pela liderança, passa pelos nossos times internos, ela chega no franqueado e o franqueado expande. E é uma cultura que preza pela qualidade, pela ética, pela proximidade. Então, não tem a menor dúvida que quando a gente pensa por que a gente tem franqueados há mais de 20 anos, é porque eles têm resultado e porque eles são muito aderentes à nossa cultura. E eu acredito que muito por isso também, que não só a gente tem esses franqueados que estão com a gente há mais de 20 anos, como a gente tem um crescimento orgânico muito forte. A gente tem muitos franqueados com muitas lojas. E para mim, isso não existe maior atestado de sucesso do que franqueados com muito tempo de casa e com muitas lojas, né? E Ale, como você vê o futuro da área de operações dentro do Girafas? Ah, essa pergunta é boa, né? Porque, assim, na verdade, eu acho que a gente já caminha. Eu acho que o Girafas ele é bem à frente, né, quando a gente pensa em futuro. E quando eu penso em futuro, eu sempre penso muito em startups de tecnologia, por exemplo, que trabalham muito forte o Customer Success, né? A gente tem essa obsessão, né, pelo cliente. Então, quando eu olho, por exemplo, para o consultor de operação nesse cenário, eu penso nesse consultor de resultado, nesse consultor voltado para o sucesso do franqueado. E o que é o consultor voltado para o sucesso do franqueado, né? Primeiro, que não é aquele consultor reativo, é aquele consultor proativo. A gente se antecipa, né, ao contato com o franqueado. A gente não vai ter aquele consultor que vai, não, vou ficar quietinho aqui na minha, né, e quando estourar uma bomba e tiver um problema, o franqueado me chama e eu vou lá e faço. Não. A gente precisa e a gente tem equipes que são altamente proativas, já evitando possíveis problemas. Um olhar totalmente sistêmico do negócio, né? Entender uma loja como realmente um sistema, onde a gente vai conseguir identificar e antecipar problemas. E mais do que isso, o Girafas, ele já investe no consultor de operações, na equipe de operações, nos gerentes, etc., também nas soft skills, no aprendizado, no que diz respeito à parte comportamental. E por que isso? Normalmente, quando eu faço entrevista para novos candidatos para consultor de operação, eu pergunto para eles, o que você acha que é o maior desafio que a gente tem no franchising? E aí, né, sempre eles citam muitas coisas, mas para mim, um dos maiores desafios que a gente tem é fazer com que o time da loja faça o que precisa ser feito sem que a gente possa mandar eles fazerem. Né? Porque nós, enquanto franqueadora, a gente não tem essa gestão em cima do time da loja. Então, habilidades relacionais são fundamentais no time de campo. Não adianta ele ter competência técnica, competências técnicas sensacionais, se a parte que envolve relacionamento não é uma parte muito forte. E para isso o Girafas investe muito, né? A gente tem esse cuidado justamente de falar sobre perfis, né? A gente tem franqueados de diferentes perfis, franqueados que a gente precisa atuar de formas diferentes e a gente investe também para que os nossos consultores consigam ter esse olhar. Então, para 2026 e os próximos anos, você acredita que o investimento nas pessoas, principalmente de time de operações, é uma prioridade da marca? Vocês têm algo de operações de tecnologia ou de IA que vocês também já estão trabalhando? Ou ainda é um segredo da franqueadora? Eu não posso entrar muito no detalhe, né? Mas assim, um outro ponto que é fundamental a gente trabalhar, e a gente já está trabalhando, a gente sabe que hoje, né, o turnover é realmente um desafio das redes, a contratação é um desafio das redes. Então a gente precisa olhar para a otimização operacional. A gente precisa tornar a operação mais simples. A gente precisa fazer com que a operação gere mais produtividade para o time que já atua na loja. Então, pensando aí, né, não necessariamente na atuação do time de campo, mas pensando como marca, a gente tem um olhar muito direcionado a esses processos que envolvem a otimização operacional. Ale, para a gente finalizar, eu queria que você explicasse sobre a atuação do consultor de operações em todas as lojas. A gente tem modelos diferentes, né? Então, eles atuam igual, é uma coisa personalizada. Conta pra gente. A gente tem, como eu te falei, os modelos de visita. Só que a gente sabe que cada loja, ela tem, né, um momento.
né? Cada loja ela tem um nível e um grau de maturidade. Ah, isso tem a ver com o tempo que essa loja tem? Ela tem mais de 20 anos? Não, não tem a ver com o tempo. Então, o consultor ele precisa ter esse feeling para entender, por exemplo, que eu tenho uma determinada loja que naquele momento é uma loja em que a gente teve uma troca muito grande de equipe e naquele momento a loja ela precisa ter um olhar mais direcionado para a operação. Então, é lógico que ele vai ter a visita dele, o checklist dele, mas a atuação dele ali vai ser uma atuação com foco operacional. A gente tem, por exemplo, digamos que a gente tem uma loja que tem um gerente que está há 10 anos tocando o negócio. Então, teoricamente, a gente tem uma loja madura, né? Uma loja que caminha um pouco mais sozinha, né? E digamos que esse gerente sai da loja. Nesse momento, o consultor ele precisa ter o entendimento que essa loja ele vai ter que ter um olhar voltado para a gestão e não para a operação. A gente vai ter que trabalhar ferramentas gerenciais. Ou digamos que a gente tem uma loja que tem uma equipe já redondinha, uma equipe que está funcionando muito bem, e aí a gente precisa aumentar o faturamento dessa loja. Então, nesse momento, o consultor ele vai ter um olhar mais voltado para a venda. Então, quando a gente fala, né, nessa segmentação, operação, gestão e venda, é um trabalho muito forte que nós, gerente de mercado, identificamos junto com o consultor e a nossa atuação acaba tendo esse direcionamento. E principalmente quando a gente fala aí na parte de vendas, a gente trabalha aí lado a lado, braço a braço com o time de trade. E quando a gente fala nessa parte operacional, a gente trabalha muito lado a lado com o time de treinamento. Eu sempre falo que a rede, todo mundo está o tempo inteiro trabalhando e atendendo o time de operações, né? Que está no dia a dia falando com o franqueado o tempo inteiro. A gente aqui também, de toda a parte nossa de suporte ali de projeto, de implantação e principalmente comercial, sempre em contato com vocês de operações. Ale, muito obrigada. Foi incrível esse bate-papo. Estou muito feliz e agradeço pela disponibilidade, por esclarecer tantos pontos importantes para a gente dentro da Rede Girafas. Eu que agradeço. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do Papo de Franquia. E você que nos acompanha, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Não se esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.